O Miguel Rodrigues, que foi para já o único homem a concluir este rally no troféu Fiat 500. É um piloto que também se iniciou há muito pouco no automobilismo. Ele começou esta época muito bem e terminou também bem, já que ontem foi o vencedor dos pequenos 500. O troféu de Inescar, que de resto já tinha o Filipe Pires como seu campeão regional. O Filipe Pires que neste rally estreou-se já com uma nova montada, um Toyota Starlet, já a preparar também o campeonato que segue, o campeonato de 2001, onde vai entrar nesse troféu e evoluir para uma melhor viatura. Vimos precisamente agora na imagem o Roberto Cro, que era um dos homens que estava ali na luta pelo troféu do Auto BV e pelo título de campeão regional. O Vasco Nóbrega, o Roberto Cro, aliás, que de resto o Mário Campos teria excelentes possibilidades no rally do Marítimo, mas que depois de um mau resultado nessa prova, tudo ficou mais difícil para este piloto, que entregou quase que o troféu ao Ricardo Pinheiro. Também por mérito muito do Ricardo Pinheiro, diga-se. O piloto, desde que chegou à competição Auto BV, tem ganho todas as provas. Isso demonstra bem que ele também não facilitou aos adversários e adversários que a priori teriam mais experiência com estas viaturas do que ele. A verdade é que o Ricardo Pinheiro chegou, viu e venceu. Agora o Vasco Nóbrega que intrometeu-se um pouco nesta luta, já que de resto o Ricardo Pinheiro precisava apenas de um segundo lugar nesta última prova no Rally Costa Noroeste para sagrar-se campeão regional do troféu monomarca Auto BV. O Vasco aqui a intrometer-se na luta entre o Roberto Cro e o Ricardo Pinheiro. Ricardo Pinheiro que tem esse mérito de chegar a Santa Cruz, de entrar no troféu São em Santa Cruz e de chegar ao final do campeonato com vitórias, sempre vitórias nesta competição. É verdade, o Ricardo Pinheiro, como eu disse, realmente teve esse mérito e é caso para dizer que filho de peixe sabe nadar. O Ricardo Pinheiro é filho de um conceituado piloto regional de outras épocas, o Luís Pinheiro, e de modo que com certeza que terá sido sempre nos seus horizontes a participação num campeonato como o fez desta vez e com o know-how que advém daí de ser um pai que já tinha corrido durante muitas épocas. O Alberto Pereira, que estava na luta pelo troféu Opel Corsa 2000, que animou bastante esta competição para o Paulo Bazenga, mas no entanto o troféu acabaria mesmo por cair nas mãos do Paulo Bazenga. Se bem que ele este ano também tivesse alguns azares, lembro-me perfeitamente do Rally de Santa Cruz, que ele teve que andar a empurrar o carro em algumas classificativas. Sim, mas de qualquer modo, neste troféu eu penso que o favoritismo tenderia sempre ao lado do Paulo Bazenga, já que é um piloto, é este que vemos nas imagens, é um piloto já também com muitos anos de automobilismo e karting, e de modo que fazia disso a sua mais-valia para ser o grande candidato ao troféu, à vitória no troféu. O Alberto Pereira chega já muito tarde aos rallies, ele não é propriamente um novato e de modo que mesmo assim notamos e fomos falando durante a época nos comentários às suas participações que o piloto estava sempre constantemente em evolução e dificultou, sobretudo nesta parte final da temporada, a vida e de que maneira ao Paulo Bazenga. De qualquer forma, o favoritismo, como dissemos, desde o início do campeonato, pendeu sempre ao lado do Paulo Bazenga, um piloto já com provas dadas em termos de desporto automóvel e também de karting. Toyota Starlet, vemos agora na imagem o Filipe Pires, que é o campeão regional do troféu de Inescar, mas que faz a sua estreia em termos de Toyota Starlet e já deixando antever a sua participação para o campeonato de 2001. Aliás, Marco, nesta prova foi notória, enfim, o salto de alguns pilotos, foi notório o salto de alguns pilotos já a tentar preparar a próxima temporada. Ainda há pouco, quando falávamos da vitória do Miguel Rodrigues nos pequenos 500, não fui alheio ao facto, com certeza, de tanto Filipe Pires como a Aécio Anjos também terem dado o salto e não estarem presentes neste troféu, de modo que não só o Filipe Pires como o Aécio Anjos experimentaram novas montadas neste Rally Costa Noroeste e com excelentes prestações, já que, por exemplo, até no caso do Aécio Anjos, como depois vamos ver nas imagens, ele acabou mesmo sendo o melhor dos pequenos de facto à chegada à Ribeira Brava. Nas imagens vimos o Carlos Freitas, que estava na luta pelos Citroën Saxo. Antes vimos o Américo Freitas, que liderava a competição Toyota Starlet.
e vamos ver um outro piloto que é o Pablo Fernandes, que sempre teve muito uma época, espetacular. mas teve uma época azarada. Ele também, toda a sua fugacidade e a forma como este piloto se empenha nas classificativas, depois traz consequências em termos de material e de desgaste de material da sua viatura, naturalmente. Eu lembro-me, por exemplo, de não só dos acidentes que viveu o Pablo esta época, ele teve problemas de mecânica também aqui ou acolá. Lembro de uma caixa, por exemplo, que ficou de partido, de modo que isso também tem a ver com a postura do piloto nas classificativas e nos rallies. É um piloto determinado, que anda sempre ao ataque, mas verificou-se que talvez o pequeno saco não esteja, enfim, preparado para uma exigência tão grande da parte de Pablo Fernandes. Este é Paulo Matos, e gostaria só de fazer uma referência ao Aécio Anjo, que foi a revelação, se calhar, do Costa Noroeste. O Aécio Anjo, que vimos há pouco no Citroën Saxo, foi de facto a revelação dos pilotos. Ele que estreou-se nesta competição e o ano vai entrar no Citroën Saxo. Eu gostaria só de referir nesta prova, enfim, o elevado número de distâncias que aconteceram, e particularmente logo nas primeiras classificativas da manhã, o que retirou, digamos que aqui e acolá, algum brilho à prova, nomeadamente a distância do João Figueira, que veio de sobremaneira deixar à vontade pilotos como José Camacho, que depois geriu a sua prova a seu belo prazer até a final, conseguindo um meritório segundo lugar. Isol Sousa na imagem, que também um old-timer nestas andanças dos rallies, e a conseguir ao final das 6 primeiras provas especiais da classificação um 8º lugar da geral. E já de seguida vamos ver o Duarte Abreu, que veio para este rally com um Escort Cosworth, um carro de grupo M. Ele, se calhar, também, ele já aqui, se calhar, a evidenciar a nítida intenção de evoluir para uma melhor viatura no campeonato de 2011. Ele já tinha manifestado esse interesse. Ele foi um homem que tem dinamizado, enfim, todos os troféus monomarca, e se calhar agora também a precisar de aumentar os seus horizontes em termos competitivos. Aí está, o Duarte Abreu o seu melhor, aqui com uma atravessadela sempre do agrado do público. O Duarte Abreu já é realmente um piloto com muita experiência e naturalmente, depois de algumas incursões durante as últimas temporadas pelos troféus monomarca, ele quererá naturalmente dar, enfim, um passo acima, e talvez esteja já com esta viatura a preparar a próxima época, uma próxima época que sempre vê também de muitas mudanças em termos de viatura. José Barros, campeão regional da F2. José Barros, sempre muito correto no seu andamento, sem exageros, mas, enfim, a conseguir sempre bons resultados. Ele também, diga-se que dificilmente poderia aspirar melhor do que conseguir nesta prova, já que está limitado face a estas viaturas que vemos nas imagens, do Grupo N, que são viaturas de tração integral e competências verdadeiramente acima da viatura de José Barros. 3 homens da produção nos 5 primeiros lugares. O Rui Fernandes já com o título da produção assegurado e naturalmente com um andamento mais calmo neste rally de Costa Noroeste. Sim, o piloto confidenciou-nos mesmo antes da prova ir para a estrada, de que por motivos profissionais não estaria com a disponibilidade de tempo necessária para treinar este rally como se exigia. De qualquer forma, também pelo que disseste, o título já estava da posse da equipa, com certeza que também fez com que encarassem esta prova um pouco mais à vontade do que, por exemplo, a última, onde tiveram mesmo que se aplicar e de que maneira para conseguir ganhar o título da produção. O Rui Conceição, que ao que parece já tem o carro à venda. O Rui Conceição, que também para já é uma incógnita, poderá também vir a mudar. Parece que quer regressar num grupo A. Seria essa a intenção? Eu penso que é um piloto com condições para isso e oxalá que assim aconteça, já que ia falar um pouco já sobre o que poderá ser a próxima época. Precisa-se realmente de oposição ao primeiro lugar. Eu penso que também o Rui Conceição poderá ser um dos pilotos a aspirar a uma montada, enfim, mais competitiva, de modo a sonhar com a luta pelo regional. E aqui realmente só mais para o início do ano é que poderemos saber ao certo o que irão alguns pilotos fazer relativamente à próxima época. Há pouco vimos o Rui Pinto, fez o 3º lugar da geral e foi o melhor homem da produção do rally, e o José Camacho, que já tinha o título assegurado como vice-campeão regional absoluto. E é preciso fazer uma referência ao Rui Pinto. O Rui Pinto esteve ausente por motivos físicos, portanto, de saúde na última prova, voltou cheio de força, cheio de determinação. Ele ganhou 8 das 10 especiais que acompanham este rally da Costa Noroeste.
o que demonstra bem que o piloto veio determinado a ganhar a produção e conseguiu fazê-lo aqui no rally que ele tão bem conhece. O Vítor Sá sempre... de facto, essa época, 8 provas, 8 vitórias. Melhor não conseguia fazer, mas por acréscimo, como já referimos, o grande resultado no Rallyzinho de Madeira, de modo que foi acaso para repetir uma época de ouro para a dupla Vítor Sá e Ornelas Camacho. Aqui a neutralização na Ribeira Brava, vamos já de seguida também ver as imagens referentes à segunda secção deste rally, para naturalmente consagrarmos os vencedores. Uma segunda etapa de uma prova em que, de alguma forma, de facto tem feito pelas nossas maravilhas, com este andar muito peculiar, muito devagarinho, dá sempre para trás umas fotografias e tal, mas que de facto é um carro que vai deixar de saudades, embora esperemos que o Nelson Pestana continue nos rallies com outra viatura, porque é sempre um piloto que é sempre bem-vindo. Há uma situação curiosa com este piloto, já que a dada altura ele queria forçosamente terminar as provas em último lugar, de modo a bater um recorde do Guinness. E eu lembro perfeitamente dele então um dia, numa prova, ter tido para ele o azar não ter ficado em último e ter ficado não ter conseguido esse recorde. É verdade, não ter conseguido. O Pedro Mendes Gomes vai entrar para o ano no troféu Citroën Saxo, mas que víamos há pouco, ele de facto ali a conduzir um Yaris. Para o ano vamos ter um novo troféu monomarca e fica essa referência, o troféu Toyota Yaris. E agora o Miguel Rodrigues, que acabou por vencer os pequenos 500, troféu Dinascar, nesta prova do Rally Costa Noroeste. Como dissemos, de facto, mais um troféu monomarca, que é sempre bem-vindo, porque tem sido, esses troféus têm relançado o campeonato regional, são a luta resumida-se a meia dúzia de pilotos. Grande mérito também para o Duarte Abreu nesse aspecto. E agora na imagem o Ricardo Pinheiro, que foi o homem que venceu o troféu Auto BV, a conseguir essa vitória na última prova do regional, depois de só ter entrado nesta competição, como dissemos, em Santa Cruz, e ter somado por vitórias todas as provas em que acabou por participar. O Américo Freitas, que venceu o troféu Toyota Starlet, já sem o Pedro Mendes Gomes. Este também é um dos pilotos que os troféus monomarca que tem o grande mérito de os trazer para o automobilismo, já que este Américo Freitas é um piloto de motocross. Ele estreou-se também esta temporada com os pequenos Toyota Starlet, e a verdade é que estamos na presença de um grande valor, e que a continuar com a evolução que mostrou esta época, com certeza que será um dos futuros animadores do Campeonato Regional de Rally. Paulo Bazenga. Paulo Bazenga, sempre um piloto muito correto nas suas passagens. Ele vê-se nitidamente vindo do karting, é limpo, como se costuma dizer, na sua condução, e a ganhar uma vez mais o troféu da Opel, o troféu Opel Corsa 2000. Que é a revelação, aí está. Que aliás, como dizia, já tinha ganho na época passada. Esse faz um oitavo lugar da geral. Um oitavo da geral, isso mostra bem também, estamos na presença de um piloto com grandes capacidades. Aliás, não é esse resultado que nos fez pensar assim, já o tínhamos afirmado há mais tempo. O Aécio Anjo é sem dúvida um daqueles pilotos que poderá ser o futuro do automobilismo regional, e fazemos voto para que seja acompanhado devidamente e que consiga apoios para ter sempre viaturas competitivas, de modo a lutar por lugares chiméricos, quem sabe aqui a 2, 3 anos. Sétimo lugar da geral para o Isil Souza, foi com certeza das suas melhores classificações. José Barros, já campeão regional da F2, também porque à partida não seria um candidato ao F2, o Paulo Rebolo seria naturalmente o grande candidato. Seria o grande candidato, mas o automobilismo tem destas coisas, e o Paulo Rebolo realmente este ano bem se pode queixar dos azares que teve com a sua viatura, e é pena, porque o Paulo Rebolo é um piloto muito rápido e muito espetacular. Lembramos no início da época de algumas passagens que ele teve com este Volkswagen Golf realmente dignas de registro, mas a parte final da temporada, enfim, a sua viatura decidiu não colaborar, e a verdade é que o piloto se bateu com sérios problemas de mecânica. Foi Fernandes, como vimos ainda há pouco nas imagens, foi o vencedor do agrupamento de produção no campeonato. Ontem foi o terceiro à chegada à Ribeira Brava. O segundo foi este homem que vemos nas imagens, Rui Conceição. Vice-campeão regional da produção. Uma época muito rápida aqui. Rui Conceição, julgamos ser a passagem
na Santa. Esta passagem nos prazeres. Esta aqui é a São Tobisco. E este aqui é o lugar da serra, portanto, a descida da parte final da Constitutiva. Foi Pinto ontem a vencer o agrupamento da produção, José Camacho virá de seguida, no lugar da geral, de resto foi a posição com que ele quase sempre terminou todas as provas, concluiu o Campeonato Regional deste ano, as 8 provas do Campeonato Regional deste ano, título de vice-campeão absoluto, ele que parece que vai evoluir ou tentar evoluir um pouco mais esta viatura, o que indica irá manter este Seat Ibiza aqui de cara no Regional de 2001 e o Vítor Sá, depois, campeão regional, como dissemos, a fazer o pleno, ao que tudo indica, poderá adquirir uma nova viatura. Ele diz que só daqui a 15 dias é que poderá revelar os seus projetos para 2001. Estamos em crer que poderá passar por algumas provas do Nacional, ao nível internacional, e provavelmente, como ele mais tarde dirá em entrevista à RTP Madeira, com nova montada, um carro, com certeza, mais evoluído.